A gente tem um segundo período ou grande construção aí que ele vai chamar de operatória. Dentro dessa estrutura operatória, ele divide em 2 subperíodos. O pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos, e o operatório concreto, que vai dos 7 aos 12 anos aproximadamente, 11, 12 anos. O pré-operatório seria a inteligência representativa, é onde a criança começa, né, a ter as suas primeiras conquistas em relação ao que a gente chama de função simbólica, né, que envolve imitação, o desenho, a linguagem, né, o jogo simbólico. Então, essas conquistas são características fundamentais da criança pré-operatória, embora ela não tenha pensamento ainda reversível. Deixa eu ver. E aqui tem mais um pouquinho. A gente passa então daí pro operatório concreto. Uma grande característica, né, seria o pensamento reversível. Eu acho que os dois têm a mesma quantidade. Explica pra mim como é que você sabe disso. Esse copo que você tá na mão tem a mesma quantidade desse. Se você tirou a água toda daqui e colocou aqui, se essa água daqui era a mesma quantidade daqui, aqui vai ficar a mesma quantidade, porque você não colocou nem mais nem menos, colocou a mesma quantidade que estava aqui. A capacidade de pensar e dar conta dos problemas da realidade, mas ainda muito pautado no objeto, no concreto, né? Por isso que o próprio nome vai dizer, né? Operatório concreto. Eu consigo operar sobre os objetos, dar conta de uma boa parte dos conteúdos que envolvem as coisas daí da vida, mas eu preciso ainda me apoiar nos objetos. Lembra? Sempre fica de comprido. Assim que nem esse. E por fim, o operatório formal, que vai remeter à questão da característica maior, que é o pensamento hipotético dedutivo, né? Que a gente pensa sobre o próprio pensar, né? A matéria-prima para a gente agir é o próprio pensamento. Na relação desse exemplo com a humilhação que você citava, qual que é a licença? O sujeito formal de pensamento, ele pode se desprender do concreto, porque o que é matéria-prima para pensar é o próprio pensamento. Da evolução de exportações, entendeu? Essas seriam, assim, de uma maneira bem geral, características muito particulares dos 3 períodos, né, que foram estudados pelo Piaget. A teoria do Piaget é uma teoria da probabilidade. Isso significa que o sujeito pode construir. Não significa que ele vai construir. São coisas muito diferentes. Logo, um sujeito que está no período sensório-motor, ele pode vir a construir estruturas operatórias. Ele pode. Mas disso dependerá da interação dele com o meio físico e social. E mais do que isso, dependerá também da quantidade e da qualidade desta interação. Deixa eu dar um exemplo. Eu fui fazer um experimento uma vez. Eu queria saber como que as crianças concebiam a ideia de densidade, volume e peso. A gente chega numa classe, daí tem os meninos todos, a professora fala, olha, eu tenho tudo bem que vocês façam as perguntas para as crianças, mas tem um menino que não adianta vocês perguntarem porque não vai saber responder, eu estou considerando mandar esse menino para a classe especial, enfim, toda uma tragédia. A gente tinha 3 aquários assim, com bolinhas flutuando, bolinha de ping-pong que a gente punha a terra, então uma ficava no fundo do aquário, outra ficava flutuando no meio do aquário e outra ficava boiando. E a gente perguntava para as crianças, qual das 3 bolinhas é a mais pesada? A nossa expectativa era que crianças de 7, 8 anos, não, 10 anos, que elas falassem, a bolinha mais pesada é que está no fundo, porque a experiência empírica da criança é que o mais pesado afunda. E nós fomos então, né? Um atrás do outro. Qual é a mais pesada? Os meninos sempre compravam a bolinha que estava no fundo. E aí veio o Joãozinho, que era o tal, que ia para a classe especial, que não conseguia aprender e tal. E a gente perguntou a ele, escuta, qual das 3 bolinhas é a mais pesada? Ele falou, mas sem titubear, é essa que está boiando aqui.
mas como, Joãozinho? Por que é, né? A que tá boiando. Ele falou assim, porque a lei da gravidade não conseguiu puxar para baixo. Eu falei, mas que tem a gravidade a ver com isso? Mas você vê que ele já estava criando uma hipótese, ele ouviu falar da lei da gravidade, já estava criando uma hipótese que não era... Ele começou a desconfiar do mundo das aparências. Tem uma lei da gravidade que atrai as coisas, e se a lei da gravidade não conseguiu atrair, é porque deve ser muito pesada, não está conseguindo, né? Bom, em termos de desenvolvimento, qual que é o menino que está mais adiantado? É o que está apoiado no empírico, no observável, no que a gente vê, sente, cheira, ou o menino que está se descolando do visível e criando hipóteses sobre o mundo?